A partir de agora, estamos em rede com a rádio NDFM 100,7. Quem nos ouve também acompanha o Balanço Geral. O assunto é epidemia de dengue. 82 mortes confirmadas por dengue em Santa Catarina. Joinville tem a triste liderança entre os municípios. Estamos falando de 19 óbitos. A cidade vive uma epidemia e a rede de saúde pública e privada enfrenta o colapso com pacientes que levam até 12 horas para serem atendidos. A explosão de casos era prevista pelas autoridades de saúde e o número de pessoas contaminadas em estado grave também provoca superlotação dos leitos e UTI adulto e infantil. 45% das internações hoje em Joinville têm a dengue como causa. E ao vivo, com a gente agora está o prefeito de Joinville, Adriano Silva, que está aqui para falar sobre o caos, que vive hoje a maior cidade do estado. Prefeito, boa tarde. Minha primeira pergunta é, anunciada agora há pouco a abertura de 3 enfermarias especializadas em dengue para dar suporte às UPAs e às unidades básicas de saúde da família. Como vão funcionar essas estruturas? Exatamente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sabrina, NDTV, por abrir esse espaço para a gente explicar. Nós estamos vivendo mais uma situação de emergência na saúde. Nós recentemente saímos do Covid, e agora estamos vivendo esse grande número da dengue. O mês de fevereiro nós tivemos 7 mil casos, mês de março passamos aí de 17 mil casos e semana passada foram 10 mil em uma semana só. Significa que no mês de abril nós vamos ultrapassar os 40 mil casos. E lembrando que a rede de atendimento é a mesma, o número de profissionais, nós até colocamos mais profissionais, mas são os mesmos números de PAs, os hospitais são os mesmos, então, obviamente, a gente vai ter um impacto grande. Eu estive na UPA Sul visitando e nós temos muitas pessoas esperando, porque a UPA Sul, por exemplo, ela atende em média 500 pacientes por dia e está atendendo 1.000 pacientes por dia agora. E o que tem de diferente do Covid, Sabrina, é que o paciente da dengue, ele faz um exame, que é o exame de sangue, e ele tem que esperar o resultado do exame de sangue. Então, leva no mínimo 3 a 4 horas. Esse atendimento. E se ele tem que fazer hidratação, a hidratação leva mais 12 horas algumas vezes. E aí isso vai enchendo o PA e também os hospitais. Então, nós decidimos, de ontem à noite para hoje, abrirmos 3 enfermarias da dengue, que são alas novas para justamente essas pessoas que estão hoje nos PAs e vão precisar ficar internadas para hidratação, elas vão para essa enfermaria. Então, vai desafogar também o atendimento nos PAs e nas UPAs e faz também com que essas pessoas estejam numa enfermaria exclusiva para dengue, onde o profissional que está lá, ele está com esse olhar exclusivo para esses pacientes. Esse deslocamento também está previsto, prefeito, porque hoje, por exemplo, a gente fala de uma central de hidratação em que as pessoas às vezes estão lá numa UPA Sul, tem que chegar até o Glória. Hoje, assim, a orientação está com sintoma de dengue, vai para a unidade básica mais perto da sua casa. Durante o horário comercial, é melhor ir para a unidade básica, porque não tem fila nas unidades básicas. O servidor da unidade básica pode mandar para Ele pode. Se ele chegar à conclusão de que aquele paciente ele está num estado que pode se tornar grave, ele pode pedir a transferência. Agora, ele não vai fazer isso com todos, porque nem todos precisam dessa transferência imediata. Agora, ele pode orientar, olha, o seu caso, você pode procurar o PA que você deve ir para lá. Então, essa estrutura está montada. E também do PA, quando a gente chegar à conclusão que aquele paciente vai ficar internado, é o próprio PA e as nossas equipes que vão fazer a transferência para essas enfermarias da dengue. Tem uma ambulância? Tem ambulância e, inclusive, nós temos um convênio com o Corpo de Bombeiros Voluntários, onde tem uma UTI móvel que também fará toda a retaguarda que a gente fala para essas enfermarias. Então, se tiver um paciente que precisa sair da enfermaria e ir para dentro do hospital, é essa UTI móvel que faz a transferência imediata. Prefeito, mas para muita gente, muito relato que a gente recebe, não é isso que está acontecendo. Está falhando nessa parte do deslocamento. Essa mudança agora é justamente para estar em cima, para dizer, tem que ter? Sim, nós estamos revendo tudo, inclusive um dos pontos que nós colocamos, nós temos gerentes regionais e nós pedimos para que os nossos gerentes regionais fiquem dentro dos postos, das UPAs, para observarem o fluxo do atendimento, porque é óbvio que nós estamos com muitas pessoas e lá quando eu estava dentro do PA Sul, eu estava analisando, nós estávamos com os médicos estavam atendendo e aí onde estava causando fila?
farmácia, né? Aí depois na medicação. Inclusive na UPA-Sul, nós estamos ampliando uma ala, a gente já começou a reforma hoje de manhã e provavelmente segunda-feira vai estar aberto para mais 25 cadeiras de medicação, porque a medicação em alguns casos é rápido, é uma injeção e vai embora. O problema é que a medicação da dengue é a hidratação. A pessoa vai ficar algumas horas tomando soro e ela acaba ocupando espaço de outros. Então, toda essa estrutura, a gente estava pensando assim, a gente tem que rever o fluxo. Então, os gerentes vão estar só pensando em fluxo para dar mais agilidade, para a gente conseguir, na prática, produzir mais, entregar mais com o mesmo quantitativo, né, de UPAs e pessoal. E também falando sobre pessoal, nós chamamos mais de 60 médicos. Só que aqui eu faço um apelo para que todos esses médicos que estão sendo chamados, que aceitem o chamamento, né? Dos 60 médicos que foram chamados, 37 já recusaram vir, né? E estão em outras atividades. Então, a gente pede que o profissional da saúde que está sendo chamado pelo processo seletivo já aberto da prefeitura, que não recuse. A gente realmente está precisando de mais profissionais. Prefeito, a gente precisa falar de uma polêmica também, né? Secretária de Saúde, Tânia Eber, ela disse que a central de hidratação funciona como um hospital de campanha. Mas as pessoas não recebem a estrutura de um hospital. Inclusive, a gente tem mensagens que recebe pelo WhatsApp, que chega para a gente aqui, que precisam levar alimentos. Como é? É um hospital de campanha, não é uma central de hidratação? Ele não é um hospital, né? Por isso que a gente está chamando de enfermaria. É uma sala de hidratação. O que estava montado lá no Glória era uma sala de hidratação, onde algumas pessoas poderiam pernoitar, né? Então, assim, porque uma pessoa fica em hidratação no máximo 48 horas. A maioria fica 12, 14, 16 horas. Então, tem lanche, tem frutas lá, mas é óbvio que a gente não tem estrutura de um hospital. Então, não é um hospital de campanha? Não é um hospital. Né? Então, por isso que a gente determinou. Não vou falar em hospital de campanha, são enfermarias, né? São ambientes para fazerem esse atendimento. E é claro que aquele paciente que vai ter que ser internado no hospital, aí a gente faz a transferência. Então, a gente pede também a ajuda da comunidade para entender a situação. Nós estamos numa situação, né, de calamidade, uma situação de colapso, e não é Joinville, é todo o estado de Santa Catarina. O Brasil bateu o recorde do número de mortes, né? Então é uma coisa nacional que está acontecendo. A Joinville é mais no estado, é isso que preocupa. E lembrando, Sabrina, também que na época do Covid, o governo federal, o governo Bolsonaro, mandou 180 milhões de reais para Joinville, a fundo perdido, para ajudar a pagar a conta dessa quantidade de médicos e enfermeiros que nós estamos contratando a mais. E por hora, só Joinville está fazendo isso agora. Aproveitando em relação ao número de pessoas, o Ministério Público essa semana até apontou, né, que a grande maioria das cidades catarinenses, mais de 80%, está com o número aí de fiscais de vigilância abaixo. Como é que Joinville está trabalhando nessa questão de vigilância epidemiológica? Está muito abaixo ou o município já está indo atrás, está tendo essa... Nós aumentamos, a gente tinha em torno de 80, nós chegamos agora a 130 vigilantes ambientais, né, que fazem essa parte dos mutirões e tudo mais. O ideal seria quanto? Pela portaria, poderia até 300, mas quem paga esse recurso é o governo federal. E a gente não está recebendo para eu ter 300. Né? E, novamente, Joinville sai na frente porque a gente investe o dobro em saúde do que a maioria dos municípios. Né? A média nacional é investir 22% em saúde. A gente está batendo 40% em saúde. Então, nós estamos realmente fazendo o máximo que a gente pode. E os nossos servidores da saúde, eu peço justamente esse cuidado da população com o servidor da saúde, porque ele está exausto, ele está cansado. Né? As nossas UPAs estão lotadas e vão continuar lotadas pelos próximos dias. Agora, a situação de emergência, ela permite realocar recursos, né? O decreto de situação de emergência. Ela permite, mas aí vai faltar recurso em outro lado. Então, mas a saúde, né, não pede, prefeito, tirar um pouquinho às vezes do esporte, bota não, ali... Mas isso a gente não está deixando de fazer. Eu não estou deixando de investir em absolutamente nada. Tanto é que hoje nós estamos chamando, né, o máximo número de profissionais. Só que aí falta profissional no mercado. Você vê, dos 60 médicos que a gente chamou, 37 já falaram que não vem. Os outros a gente ainda nem teve resposta. E os fiscais? Porque a gente sabe que tem que combater o vetor, né? O fumacê, por exemplo, muita gente diz, não vejo fumacê na cidade. Nós fizemos em 6 bairros mutirões. Nesses 6 bairros, mais de 30 toneladas de lixo foram retiradas. Então aqui a gente pede ajuda da população. Se a população não estiver junto, a gente não vai conseguir resolver. Né?
o local do contágio ainda continua nos jardins e nos quintais das casas. Então, realmente a dengue, ela é um problema nacional hoje porque ela é difícil de combater. Não tem uma solução fácil. O fumacê mata só o mosquito que está voando, o mosquito que está embaixo de um telhado, o mosquito que está escondido e tudo mais, ele não vai matar. Então, o fumacê a gente está passando, ajuda, mas ele não é a solução. Nós temos grande esperança no método Wolbachia, que Joinville é uma das poucas cidades do Brasil que vai receber. Nós conseguimos nos cadastrar e trazer a equipe da Fiocruz para Joinville, o método já está sendo implementado e a gente acredita que a partir de julho a gente começa a soltar esses mosquitos com essa nova tecnologia e que daqui a um ano a gente pode sentir esse efeito. Então essa é a grande esperança que nós vamos ter. Por hora, a gente pede ajuda de todos os joinvilenses, né? E esse olhar para o servidor da saúde, ele precisa desse acolhimento, ele também precisa desse respeito, porque ele está esgotado realmente com a quantidade de atendimentos que eles estão fazendo. Nós vamos no giro com as nossas equipes, prefeito. A gente está com o Lincoln Pradal, direto do portal ND+, está aqui atrás da gente, ele vai aparecer aí, ó, para fazer uma pergunta para a gente. Lincoln. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, prefeito, e a todos que nos acompanham. Prefeito, agora voltando ao assunto do efetivo, né? Nós tivemos a saída de 21 médicos que pediram exoneração justamente por estarem afetados pela alta demanda, pela exaustão do trabalho. Como, então, repor estes profissionais num momento tão delicado, já que eles já não se interessam mais por estas vagas? É bem isso, Sabrina. Esse é o grande problema, né? Nós temos o processo seletivo da prefeitura aberto e saiu o médico, a gente está chamando médico. A gente, em momento nenhum, deixou de chamar. Agora, de fato, as equipes de profissionais de saúde, eles estão esgotados. A gente não pode esquecer que eles vieram de 2 anos de pandemia. O pós-pandemia foi também muito puxado. E agora, a dengue. Por isso eu faço esse apelo para que médicos que possam e tenham, né, tempo para se dedicarem, entrem no processo seletivo, aceitem um convite para nos ajudar. Nós estamos realmente precisando dessa ajuda. Assim como enfermeiros e técnicos de enfermagem também estamos fazendo um chamamento. Voltar a falar um pouquinho das unidades, dos postos de saúde. O médico, então, pode identificar ali naquele atendimento, né, com os sintomas, dizer, ó, vamos dar início ao tratamento. Só que, como eu disse há pouco, tem muita gente que está orientando para ir, ó, sai daqui da unidade e vai para um pronto atendimento, que sobrecarrega ainda mais o sistema naquelas pessoas que já estão lá esperando. O atendimento no postinho, ele já não deveria barrar esse caminho, então, dessa dupla consulta? É que, na verdade, não é uma dupla consulta, porque o postinho, ele não vai fazer, né, a hidratação com mais de 8 horas, 12 horas. Porque o posto de saúde, ele fica 8 horas aberto, tem as unidades sentinelas 12 horas aberto. Agora, quando ele percebe que precisa desse atendimento mais prolongado, ele vai orientar para o PA e agora, com as enfermarias da dengue, o PA também vai ter mais velocidade, né, de identificar esse paciente que está vindo, né, referenciado, e vai para a enfermaria da dengue, para ele poder receber essa hidratação e um cuidado especializado. E lembrando também que no PA Sul a gente está nessa ampliação de mais 25 cadeiras para medicação. Que eu fui lá do PA Sul. Dentro do PA Sul, que eu vi lá que tinha a sala de medicação estava cheia, né? Era um dos gargalos, então o pessoal tinha que esperar alguém sair para receber a medicação. Então a gente conseguiu pegar uma ala, está reformando, a equipe já está lá, a toque de caixa, para justamente a gente poder aumentar o número de medicação. Vamos para mais uma vez com as nossas equipes. Agora a participação da Isabela Correia, conversando com a gente direto aí da nossa tela. Isabela. Sabrina, uma boa tarde para você, ao prefeito Adriano Silva e a quem nos acompanha no nosso Balanço Geral. Eu estou aqui em frente ao PA Norte, que fica no bairro Costa e Silva, onde nas últimas semanas foi registrada uma alta demanda de pacientes. Nessa sexta-feira, o movimento por aqui é mais tranquilo, tá? Eu conversei com alguns pacientes que estão aqui esperando do lado de fora, me disseram que estão aguardando há cerca de 2, 3 horas para esse primeiro atendimento que é feito no setor de triagem. É um cenário muito diferente porque nós estamos desde segunda-feira visitando tanto aqui o PA Norte quanto também a UPA Sul para mostrar o drama desses moradores que alegam esperar por até 6, 7 horas para aquele primeiro contato com o profissional da saúde. E os maiores casos, né, que a gente vem ouvindo dessas pessoas são de casos suspeitos de dengue. E de acordo com a Secretaria de Saúde do nosso município, 70% dos casos de dengue da nossa cidade são do tipo A, considerado o mais leve.
Mas a ocupação de leitos de UTI, principalmente do adulto, está altíssima. Eu acabei de conferir com o governo do estado, pelo painel que mostra como está a ocupação, estamos em 92% e não há leitos disponíveis para adultos, somente para bebês e crianças. Então, prefeito, eu pergunto ao senhor como fazer para ampliar essa estrutura o mais rápido possível, já que é uma situação de urgência que acontece aqui na nossa cidade. Bom, mais uma vez o Hospital São José sendo o nosso ponto de heroísmo, né? Porque dentro do Hospital São José nós estamos com mais de 100 pacientes de dengue. E o Hospital São José não deixou de atender nenhuma outra doença, nenhum trauma e não deixou de fazer as cirurgias eletivas. Inclusive tem hospitais privados que deixaram de fazer cirurgias eletivas para atender. Então, tudo que cabe ao município, nós estamos super esticando, né, a corda para que a gente efetivamente tenha um melhor atendimento. Agora, leitos hospitalares são responsabilidade do Estado. Então, a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente, obviamente, teve agora a ajuda da Carmen Zanotto de que deu mais, acho que 30 leitos para Joinville. A gente está monitorando esses leitos também para a gente poder passar os pacientes para lá. A gente entende que essas enfermarias da dengue, elas vão ajudar nesse processo. E também a gente pede para que justamente a pessoa com sintoma de dengue, ela vá primeiro para uma unidade básica. Porque, olha, nesse horário, agora, a gente está com todas as unidades básicas abertas, né? E a maioria está com baixo fluxo. O problema é quando manda para a UPA daí. Sim, mas é que daí aquela pessoa tem que ir para a UPA. Mas é que a maioria das pessoas que estão na UPA e que são o tipo A da dengue, elas nem foram para a unidade básica. Né? Então, é isso que a gente está dizendo. A maioria poderia ir para a unidade básica e para a UPA, de fato, só aquelas pessoas que já foram referendadas e olha, você tem que ir para lá porque, de fato, você vai precisar uma medicação maior e tudo mais, um atendimento especializado. Vamos agora falar com o Micael Melo. Micael, boa tarde para você, Micael. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, prefeito. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral nesta sexta-feira. Prefeito, a minha pergunta é o seguinte, porque a DIV já previa essa explosão de casos. Hoje, aqui no município, qual é essa projeção de contágio e o que deve ser feito para frear essa situação? Bom, a gente está com uma projeção muito ruim para os próximos dias, os números não estão caindo. Então, assim, a gente está com bastante pacientes, é o que a gente falou, provavelmente a gente vai passar os 40 mil casos, né, de atendimento no município de Joinville em abril, isso é 4 vezes mais do que o mês de fevereiro, né? Então, de fato, é um desafio para todos nós e a gente continua pedindo ajuda de toda a população. Se todos forem para suas casas e fizerem as limpezas, tirarem os lixos das redondezas, vão ajudar. O que nós não podemos é só a responsabilidade do governo. No caso da dengue, nós todos somos responsáveis. E muitas vezes é um potinho de água esquecido, um brinquedo de uma criança esquecido e já pode ser, né, um foco de dengue. Então, é uma doença muito difícil de ser combatida. E que pode pegar de novo, né? Pode por pegar isso de novo. mesmo Tem gente que relaxa depois, é só de pegar de novo. E por isso mesmo, inclusive, eu também faço apelo. Olha, a gente está com a vacina da dengue para adolescentes de 10 a 14 anos. Nós temos ainda 5 mil doses que não foram dadas, os pais não estão levando os jovens. Então, aproveitar, a vacina está aí, né? Ela funciona. Então, o Ministério da Saúde ele deu essa determinação nessa faixa etária. Então, os pais que têm aí pré-adolescentes e adolescentes aí de 10 a 14 anos, procurem os nossos pais para fazerem a vacina. Vamos dar uma olhada agora aqui na tela, porque a gente tem, como eu falei para o prefeito, né, muitas participações pelo WhatsApp, muitas perguntas, muitas mensagens de público que está aí literalmente sofrendo mesmo essa angústia, esse momento do caos que a gente está vivendo nesse setor da saúde. Vamos dar uma olhada aqui então? A Eliana mandou até um vídeo, uma reportagem com esse povo que está internado lá no postinho do Glória com dengue, estão lá sem almoço, sem café da tarde, é desumano. Entra um pouco daquilo que a gente falou há pouco. Não é um hospital de campanha, o que tem ali então é uma frutinha, como o prefeito falou, e cada um é responsável pelo seu alimento? Até porque, assim, muitos ali estão recebendo soro, né? Muitos ali podem ter um processo de enjoo e tudo mais. Então, a gente tem frutas, tem o lanche, né, de acompanhamento. É claro de que agora, com essas enfermarias, que a gente vai estar chamando
chegando mais pessoas, né, e a gente vai entender o processo, a gente pode mudar a dinâmica. Pode ser que tenha, então, algo a ser servido ali. Pode ser, mas por enquanto nós não temos essa estrutura. Como eu digo, né, nós não temos um restaurante preparado para atender aqui e lá essas áreas. Né? O nosso Hospital São José, ele já está com mais de 100 pacientes acima da capacidade dele. Né? Então é isso que a gente pede para a população, né? Esse cuidado, né? Quem são as pessoas que estão acompanhando, levar o lanchinho ali para o paciente também nos ajuda, porque de fato a gente está muito acima da nossa capacidade. Prefeito, é claro que a gente sabe, né? Hoje saúde é o maior desafio dessa administração. Mas falas, inclusive, da secretária da Saúde, Tânia Eber, que comparou o tempo de atendimento a uma viagem à praia. Isso trouxe uma repercussão nada boa, dá a sensação até de minimizar o colapso em que a cidade está vivendo, com espera de até 12 horas por uma consulta. Pessoas que estão com dor, estão angustiadas, às vezes é pai com filho, às vezes é um senhor de idade. O que o senhor tem a dizer, prefeito? Não, sem dúvida nenhuma foi um exemplo errado, né? É claro que quem está esperando, né, para ser atendido na saúde, qualquer minuto conta, qualquer tempo conta, né? Então o exemplo foi errado, ela estava extremamente pressionada numa audiência pública, mas isso não reflete o trabalho da Tânia. A Tânia talvez é uma das maiores autoridades em saúde dentro da história do município de Joinville. Ela conhece a estrutura e está se dedicando 24 horas, é de madrugada, falando. Então assim, não é uma fala errada que vai refletir no trabalho e na dedicação dela e de todo o time dela. Prefeito, muito obrigado pela vinda, pelos esclarecimentos. Como a gente falou há pouco, é o maior desafio hoje essa questão da administração atual em relação à saúde. Espero de coração que seja tudo colocado em prática e que a cidade possa voltar a respirar um trabalho que é de colaboração de todos. Mas neste momento, com as pessoas sofrendo nos postos, as pessoas sofrendo nas UPAs, a gente precisava desses esclarecimentos. Muito obrigada pela vinda. Eu agradeço a oportunidade da gente poder também passar para o joinvilense tanta informação e saberem tudo que a gente está fazendo, e a gente não está medindo esforços nem orçamento para a gente passar por mais esse desafio na saúde, né, que nós estamos passando aí desde a época do Covid. Bom, nós fizemos vários questionamentos à secretária de Estado sobre leitos, estrutura e contratação de médicos, mas não tivemos resposta. Vamos agradecer a você que nos acompanhou também pela NDFM e seguimos com as informações agora aqui.